Pronto. Então, bem-vindo a todos à MEIESP, a mais um webinar da MEIESP. A MEIESP, para quem não conhece, é uma associação das mulheres empreendedoras da educação infantil do estado de São Paulo. Hoje, o nosso tema é adequação à NR1, um assunto super importante para as escolas, não só para as escolas, para as empresas também. E eu já quero aqui adiantar a todos os nossos ouvintes e pessoas que estão nos assistindo que esse vídeo será gravado no nosso canal do YouTube e eu vou colocar na legenda um resuminho e os contatos das pessoas aqui presentes, tá bom? Então sejam todos bem-vindos. Vou apresentar agora a nossa presidente, a professora Nahara, que é a presidente da associação. Bem-vinda, Nahara. Boa noite, obrigada. Agora também a pessoa que vai mediar, que vai fazer toda a orientação é a doutora Lindalva Rolim Advogados, né? Duarte Rolim Advogados. Seja bem-vinda, Isso. Lindalva. Obrigada, muito obrigada pela confiança de vocês. Então, Lindalva, vou passar a palavra para você, para que você nos explique, né? Porque a NR1, ela já existe, não é isso? Só que agora nós temos aí mais uma adequação, que as escolas, as empresas precisam ter novos protocolos, né? Novas exigências. Então, passo a palavra para você, estaremos aqui ouvindo e depois nós temos 1 hora, né? Aí você comanda a nossa webinar e se você for abrir para perguntas, alguma coisa, também fique à vontade, tá bom? Não, pode perguntar, inclusive a Dayana já está com a mão levantada. Não sei se ela já quer fazer algum pronunciamento antes da gente iniciar. Quer falar, Daiane? Pode falar. Não, no momento não, pode iniciar. Então tá bom. Então vamos lá. Eu até estou seguindo aqui na verdade, o que eu pensei para trazer para vocês, que eu até deveria ter colocado quando eu fiz lá eu sempre faço pelo menos 1 a cada 2 meses, uma reunião com os nossos clientes, para justamente informar de forma coletiva o que está acontecendo no mundo jurídico, as prevenções, que a gente trabalha de forma preventiva, né? Então, a gente precisa estar em constante contato com os clientes, dando uma cutucada para eles ficarem mais atentos com essas questões. Então, o que eu pensei aqui para vocês, além de trazer ao conhecimento de vocês essa questão da NR1, que ela já existe, na verdade, o que está sendo implementado, o que foi inserido aí na NR1 foi as questões das doenças psicossociais, que, na verdade, elas já existem, né? O direito ao empregado que que tem algum problema, seja com causa ou sem causa, desenvolvido no ambiente de trabalho, ele já é reconhecido, sempre foi reconhecido aí pela Justiça do Trabalho. Porém, agora ela vem com mais força, né, com mais embasamento, porque ela está inserida no rol dessa prevenção. Então, a NR1, na verdade, ela vai tratar da forma como as empresas devem prevenir as doenças no ambiente de trabalho para que ninguém as tenha, né? Ou que possa controlar para que não se desenvolva. Então, a empresa, além de cuidar de todo aqueles laudos, PCSMO, que já faz, o próprio gerenciamento de risco para outras, para contaminação biológica, por exemplo, no ambiente de trabalho, ela vai trabalhar também, vai cuidar também da saúde psicossocial dos seus colaboradores, que hoje está em moda, né, gente? Hoje a gente não conhece praticamente ninguém que não tenha algum tipo de síndrome, seja de pânico, de ansiedade, seja qual for, as pessoas hoje têm desenvolvido. E no ambiente de trabalho existe algumas questões que contribuem para isso. A minha função aqui hoje não é falar sobre o aspecto do próprio gerenciamento no sentido lato da palavra, porque isso vai competir a empresa que vocês vão contratar da medicina do trabalho. Então, esse técnico do trabalho ele vai saber fazer todo o relatório preventivo para que ele possa, ou que vocês aí, eu não sei como que vocês trabalham, façam justamente esse controle, esse gerenciamento através desses laudos para que vocês forneçam no próprio sistema do e-social. Essa é uma outra questão. A minha função, a partir da minha vivência e do meu cotidiano com escolas, eu observo algumas situações que desencandeiam ou que levam o empregado a ter ou se acometer de alguma doença
nesse sentido. Tá? Até pelo grande número de atestado que a gente gerencia, até pelas situações do cotidiano, do dia a dia, como eu disse, traz algumas questões que implicam, né, nisso. Então, não dá mais para nós, empregadores, digo nós, porque eu também sou uma empregadora, né, eu tenho um escritório, ficar achando que é só frescura, que muitas vezes, né, o empregado acaba utilizando de alguma artimanhas ou das próprias CIDs, que hoje tem CID de estresse, né, de ansiedade, para fomentar as faltas, ou justificar as ausências, ou até mesmo justificar o seu desinteresse ao trabalho. Então, vai ser muito importante para que vocês, enquanto gestores, preste e observe muita atenção no comportamento dos seus colaboradores, na conduta que vocês têm compara com os seus colaboradores e a conduta que eles têm entre si. Tá? Porque não adianta, não é só a situação, o caso de pensar que as doenças psicossociais desenvolvem por conta de um assédio moral que o empregador, né, da forma que o empregador trata o seu colaborador, o seu empregado. Então, não é só nessa questão, são diversas questões que podem acontecer. E aí, a hora que a gente for entrar nesse ponto sobre algumas observações que eu quero trazer para vocês que podem evitar esse tipo de situação, eu quero falar também do domicílio judicial eletrônico e trabalhista. Vocês já ouviram falar? Alguém que já ouviu falar, levanta a mão aí, só para eu saber se está todo mundo atento a essas questões. Não. Cida, você conhecia? Nahara também não? Não conhecia, não. Então, eu ouso dizer que vocês todas estão em risco, tá? E aí a gente fala no segundo momento. Então, falando da NR1, como eu disse no início, ela veio, na verdade, para regulamentar essa questão das doenças psicossociais no ambiente de trabalho. Então, na minha vivência, o que eu observo muito, pessoal, primeiro, a conduta como o empregado ele é cobrado, e é preciso saber o que é cobrança, o que é lícito cobrar e o que é assédio, tá? Nessa cobrança. Eu percebo que a coordenação, ou a própria direção, o próprio mantenedor, a forma como ele expõe os seus colaboradores e permite com que os pais, os terceiros, prestadores de serviços, os contratantes, tratam os seus empregados, né? Porque o que nós não podemos esquecer é que um ambiente de escola, ela é uma empresa. Então, quando a gente não observar, quando a gente não tiver essa consciência de que é uma escola, uma instituição de ensino, ela é uma empresa como qualquer outra, a gente vai sempre ter um peso menor nas ações que a gente precisa adotar para mitigar risco, tá? Seja no campo administrativo ou no próprio campo da prestação de serviço. A gente vê muito isso nas questões de educação especial e inclusiva, o quanto de erro que as escolas cometem, o tanto de ônus que ela traz para si, por falta de conhecimento, e aí os pais tomam conta de tudo isso, e isso desencadeia também outras questões. Então, no ambiente de trabalho, a primeira coisa que eu observo é professor dando satisfações para os pais. Essa não é a função de um professor, tá? Professor auxiliar. Quem faz a mediação entre os pais e entre a família e a escola é ou o diretor pedagógico ou o coordenador pedagógico, não são os seus empregados. Quando vocês têm a tutela, né, vocês tutelam, vocês precisam cuidar da saúde tanto das crianças, né, que são os seus alunos, quanto de seus empregados. Sim, porque toda e qualquer agressão física ou psicológica que seu empregado ele sofre no ambiente de trabalho, você será responsável. Então, no decorrer do tempo, dos anos, né, quando a gente fala que as doenças psicossociais hoje estão em moda, estão em alta, mas, na verdade, ela já vem há muito tempo. Eu, inclusive, falo o seguinte, quando você tem um empregado com doença mental hoje na tua empresa, para você demitir esse empregado, é um parto, é uma cesárea, é muito difícil. Porque quando você quer demitir, mesmo após ela cumprir toda a sua estabilidade, na verdade, quando você resolve, né, olha, essa pessoa não faz mais parte da cultura, não está mais integrada com a minha empresa, você sofre um processo e a acusação de demissão discriminatória, ou seja, quando eu estava com minha saúde boa, todo mundo me queria. Agora que eu não estou bem,
Cadê a função social da empresa? E a MRU vem justamente para consolidar o entendimento da jurisprudência e dos juízes de primeira instância, por exemplo, de que essa questão ela não é de hoje. Ela só foi, na verdade, normatizada porque ela é de tanto que isso bate no judiciário, de tanto que isso é corriqueiro, que isso é rotina na Justiça do Trabalho, essa questão. Né? Então, por isso que a ANRU, como ela trata das questões relacionadas à saúde do trabalho, o governo inseriu isso. Ela estava prevista, ela já está em vigor. O que não está em vigor ainda e que estava com previsão para o dia 26 de maio era justamente o programa de gerenciamento de risco, que são os laudos. Então, essa semana ainda houve uma reunião, o governo percebeu que estava muito em cima ainda esse prazo, essa vacância aqui, esse limbo que deram para que as empresas se adequassem ainda era pouco, porque nem mesmo os auditores fiscais estavam sabendo como elaborar, inclusive, uma cartilha, né, de orientação para as empresas. E aí foi adiada para 26 de maio de 2026, tá? O laudo. Mas por que eu tenho que esperar 2026 se isso já acontece agora? Basta que vocês analisem no ambiente de trabalho de vocês quais são aquelas pessoas que estão com um perfil de desânimo, né? Desmotivação, irritação, agressividade. Né? Eu estou gerenciando, para você ter uma ideia, mais de 10 casos com os meus clientes de situações das escolas, de situações que acontecem em sala de aula com alunos e professores, e que, obviamente, quem responde objetivamente por essa conduta é justamente a própria instituição. Então, eu preciso cuidar da saúde mental dos meus colaboradores para que a minha empresa não esteja em risco. Então, eu evito um problema de risco financeiro ou de denúncia com o meu cliente, que são os pais, e eu cuido da saúde do meu empregado, porque senão eu vou sofrer denúncia tanto sindical, tanto do Ministério do Trabalho e Emprego, quanto um processo de dano moral. Né? Então, ninguém quer uma ação de indenização, e muitas vezes vitalícia, dependendo do dano, porque ele tem que ser comprovado, obviamente, que em decorrência do meu ambiente de trabalho ser insalubre, eu desenvolvi uma questão social, uma questão mental, uma questão emocional. Então, vocês precisam combater internamente, justamente, questões como essa. Então, falando de mitigação de risco, quais são os fatores principais que eu, como advogada de escola, percebo no cotidiano dos meus clientes, que a gente tem que fazer uma revisão de tudo isso para evitar essa tal dessa concausa ou a causa principal da doença que esse empregado desenvolveu em decorrência da minha negligência ou minha omissão no ambiente de trabalho. Então, como que eu me livro, por exemplo, de uma indenização volumosa ou de uma indenização vitalícia se o meu empregado desenvolver qualquer tipo de doença e que ele me acusar a minha empresa de que ele desenvolveu isso por lá? É justamente demonstrando para o judiciário e para os órgãos de fiscalização que eu não tive culpa direta em relação à saúde mental que ele desenvolveu ou emocional, porque eu cuidava disso através das minhas políticas internas. Então, quais serão essas políticas internas? Bom, primeiro de tudo, aquilo que eu disse, é tirar professor, é tirar empregado de combate direto com os pais. É preciso sempre que vocês elejam uma coordenação, um diretor pedagógico, né, que geralmente faz toda essa triagem, que faz esse elo de comunicação, né, entre a escola e o externo. É preciso que vocês primeiro ter uma pessoa gabaritada, uma pessoa especializada, uma pessoa que tenha sua saúde mental, inteligência emocional totalmente alinhada. Porque nesses 10 casos concomitantes que a gente está gerenciando aqui, são situações de crianças que se machucaram, aí você puxa nas câmeras, está lá os profissionais, os auxiliares, os professores, olhando o celular. E aí vem a exposição da escola nas mídias, é polícia que bate na escola por maus tratos, enfim. E aí você percebe, na verdade, uma desorganização
tanto da alta gestão, quanto do setor estático, que é justamente quem deveria ter esse equilíbrio, que são os coordenadores. Então, os coordenadores não têm qualquer preparo para lidar com situações conflitantes. Porque nós estamos acostumados, né, gente, a lidar com coisas maravilhosas, com coisas do dia, coisas que não, com situações, eu vou ali, eu ensino, eu passo a lição, dou uma bronca aqui, uma bronca ali no aluno e está tudo certo. Hoje a situação é outra. Hoje, se nós não tivermos preparados emocionalmente e saber que atualmente a filosofia, o entendimento, a cultura dos pais e dos alunos não são mais aquelas de antigamente, vocês vão ficar totalmente perdidos. Hoje eu tenho uma criança de 4 anos de idade que arremessa uma cadeira na cabeça de um professor. Eu tenho uma mãe que ela começa a brigar com a outra mãe porque o filho brigou com o filho dela e se pegam no dentro da escola e trata a escola como se a escola fosse um shopping, que ela entra e sai a hora que ela achar que deve. Né, os pais. Então, se a escola não tiver as suas políticas alinhadas, bem elaboradas, e eles não tiverem justamente esse perfil, não de elitizar, mas de mostrar disciplina para as famílias, vocês vão sofrer muito com essa nova geração, com esse novo modo de convivência que existe no ambiente escolar. Então, colocar um professor para dar satisfação para um pai, por que o aluno se machucou, ou por que o aluno não fez a lição, isso já começa por aí que está errado. Essa não é a função do professor, porque vocês precisam blindar os seus colaboradores dessas questões. Vocês lembram daquele boom que dava na TAM, quando tinha aquelas brigas que o pessoal batia nos funcionários e tudo mais? Foi uma época que eu ganhei muito dinheiro quando eu trabalhava para empregado, porque a gente entrava com indenização, ganhava 50, 60 mil reais, porque o empregado apanhava dos passageiros, porque os voos atrasavam, né? Aqueles overbooks que davam, e assim é na empresa de vocês. Então, cada tapa que um auxiliar ou um professor de vocês recebe de um aluno especial, que não pode falar especial, mas um aluno deficiente, cada agressão verbal, cada ameaça que eles recebem dos pais em decorrência de uma conduta que eles tiveram com seus filhos, vocês estão alimentando o desenvolvimento de um ambiente de trabalho insalubre, perigoso muitas vezes, e que vai desencadear nesse colaborador justamente essa questão psicossocial, que é o que a NR1 quer, que vocês protejam. Então, como que eu vou proteger? Fazendo a minha parte, que coibindo fofoca. Um dos maiores problemas que nós temos hoje no ambiente da empresa é a fofoca, é o rádio peão, é o disse não me disse, é um levando para o outro, e a empresa muitas vezes recebe uma informação e ignora, porque fala, é briga entre eles se resolvam. Não é bem assim. Não são eles que têm que resolver. Quem tem o poder diretivo e quem corre o risco do negócio é você que está à frente de um CNPJ, não é o empregado. Então, o empregado chega atrasado, faz o que quer, briga, dá bronca muitas vezes no aluno que não deveria, quem responde são vocês, então são vocês que precisam fiscalizar. Então, o próprio artigo 2º da CLT, ele é muito claro, ele é pequenininho, ele tem 2 linhas praticamente no seu texto. E ele fala que o risco do negócio do empregador, porque compete a ele assalariar, fiscalizar, gerenciar, organizar, e tudo isso está dentro desse bojo, que a gente precisa expandir. Né? Então, tem que ter muita cautela nessa questão, que é uma coisa que me preocupa demais. Nossos clientes já se conscientizaram disso e já sabem que essa função não é do professor de ficar fazendo um elo entre sala de aula, dar satisfação para os pais, não compete a ele. Até porque, em muitos casos, os professores, eles, ao colocar recadinho lá na agenda, por exemplo, eles não sabem como fazer. E aí colocam vocês em risco. Então, a gente tem diversas situações em que o professor vai passar ou transmitir um recado para o pai, ou ele esquece e põe em grupo, ou ele não sabe redigir a sua mensagem, e isso causa uma situação probatória, porque o pai já está com aquela prova daquela mensagem, e vocês ficam numa situação totalmente vendida. Qual que é a forma correta? Transmite para o coordenador, que, a depender da situação, tem uma conversa com o seu jurídico, para que ele alinhe como que deve responder, para que isso não respingue depois. Observar
com muito carinho a situação de cada empregado que começa a apresentar atestado. A gente sabe, tem que saber diferenciar aquele desidioso ou insubordinado daquele que realmente está passando por alguma situação, porque a partir daí entra a minha ação, que vai, eventualmente, me transformar numa empresa que está em conformidade com a NR1 ou com a própria jurisprudência do tribunal e que vai dizer assim, olha, tudo bem que aconteceu dentro da minha empresa, mas foi um caso tão isolado que não foi o motivo que desencadeou o problema dela. Porque eu tenho que saber, para que eu possa diferenciar negligência de omissão, é preciso saber qual a conduta que eu estou adotando para evitar isso. Né? Então, se eu tenho isso, eu tenho no meu regimento interno, que não se confunde com o regimento escolar. Né? Algumas escolas, eu digo, vocês têm regimento interno? Tenho. Aí, quando vai me passar, é um regulamento, é um regimento escolar. E, pasmo, o regimento escolar, muitas vezes, tem cláusulas que não tem nada a ver com a parte educacional. Está falando sobre contratação de professor, demissão, quem contrata, que não tem nada a ver, confunde regulamento interno com regimento escolar, que são coisas totalmente distintas, né? Então, não sei se até aqui vocês têm alguma dúvida que queiram acrescentar para a gente continuar. Quem tiver dúvida, pode levantar a mão, tá, gente? Pode interromper, inclusive. Bom, eu tenho todas. Meu coração. Não está fácil para o empregador atualmente. Está muito difícil. E a gente não pode ignorar. É igual bullying, cyberbullying, é igual a educação inclusiva, que a gente não pode ignorar e tem que saber qual o nosso limite, qual o nosso papel, né? Então, tanto essa questão da NR1, você pode até estender as recomendações e as precauções, tanto para o ambiente de trabalho, quanto para o educacional, para os próprios alunos. Porque, afinal de contas, sempre que acontecer qualquer situação dessa natureza, isso vai refletir, né, de forma negativa. Aquela Samara Filippo, que entrou com processo contra o Colégio Veracruz, ela perdeu aquela acusação de que ela queria de racismo, justamente porque a escola estava muito bem preparada. E foi um caso isolado. Então, ela não responde de forma objetiva. Ela não teve que pagar nada por isso. Tá? Então, vamos lá. A Nahara quer falar. Fala, Ná. Microfone. Isso. Então, nesse caso, eu posso enriquecer o meu manual de conduta? Deve. O manual de conduta, você coloca, inclusive, no Código de Ética e Conduta e no seu regulamento interno. Uma das coisas que vocês precisam ter para vocês, porque, vejam, quando eu acho que a minha atividade econômica é simplesmente passar conteúdo, prestar o serviço segundo o CDC, eu esqueço todo o resto. E eu preciso ter um olhar de que a minha função enquanto empresário, enquanto mantenedor, não está restrita à prestação de serviço, porque eu trabalho com diversas legislações. Então, eu preciso colocar no meu regulamento interno quais são as minhas leis. E aí você tem que trabalhar com suas leis. Não aceito conversinha de grupo de WhatsApp, não aceito que vocês participem de grupo de WhatsApp, não aceito que vocês adicionem pais, alunos nas suas redes sociais, não admito fofoca no ambiente de trabalho. Lá, inclusive, no Código de Ética e Conduta, pela nova legislação, que entrou em vigor também já faz uns 2 anos, que é a Emprega Mais Mulher, que trouxe um novo caráter para a CIPA. Então, a CIPA ganhou mais uma sigla, que é a CIPA, né, que é a Comissão Interna de Prevenção e Acidente de Trabalho, mais assédio. Porque o assédio, eu não vou nem falar aqui do sexual, mas o assédio moral, ele existe tanto na horizontal, na vertical, quanto no misto. Então, aquela ideia de que só o assédio moral, no âmbito hierárquico, né, do superior para o inferior, isso é mito. Então, muitas vezes está ali 2 pessoas do mesmo nível hierárquico praticando um assédio contra o outro, porque o assédio também é diferente do dano moral. Né? A gente precisa, o assédio é aquilo que vai acontecendo dia a dia, pouco a pouco. O dano moral pode acontecer numa única ação. Né? Então, tudo isso eu preciso saber quem são as pessoas que estão
quais são os grupos que estão trabalhando. Quando eu digo, que eu acho que eu até falei lá no workshop, né, que não sei se vocês prestaram atenção, quando eu falo que a empresa precisa tirar da sua cultura, das suas ideias, do seu entendimento, de que o ambiente de trabalho é familiar, não são família. De que os alunos são meus filhos, também não é filho. De que um líder, o diretor precisa ser amado, precisa... Não, gente, o ambiente de trabalho é toma lá da cá, me dá o teu serviço que eu te remunero em relação a isso. A empresa precisa de pessoas que sejam eficientes, que produzam, porque quem trabalha muito, eu trabalhei tanto, a empresa não reconhece. Manda embora, porque quem trabalha muito não produz e não é eficiente. Às vezes eu trabalho 3 horas e fui super eficiente. E o meu dia está ganho. E às vezes eu tenho um empregado que trabalha o dia inteiro, se mata, ainda fica com o serviço para outro dia e não fez nada. Então, vocês precisam ter um olhar clínico. A gente sabe que é difícil ter pessoas qualificadas no mercado. Na minha profissão, gente, eu trabalho, me desdobro ao máximo, porque eu não acho advogado que tem a mesma pegada que eu tenho, a mesma missão que eu tenho. Né? Hoje está cheio de mercenários, né? Missionário não tem mais. Muitas vezes você se forma numa profissão ou abre um negócio porque quer saber se dá dinheiro. Então, você é um mercenário, não é missionário. Você só tem sucesso e ser feliz quando você faz o que você gosta. Que aí não tem, você pode estar até cansado, mas você está no cansaço com prazer, né? Então, é preciso ter internamente dentro de uma empresa campanhas, palestras, palestra com psicólogo. Um psicólogo hoje, você não precisa contratar um psicólogo, mas é muito importante, pelo menos a cada 6 meses, contratar um psicólogo para fazer uma palestra sobre essa questão da saúde emocional, da inteligência emocional dos seus colaboradores. Com isso, você pega lá a participação, né, de quem participou daquilo, você já está fazendo prova, já está alimentando o seu currículo, né, o seu portfólio em relação à pasta daquele cliente, das condutas que você tem. Eu me preocupo tanto com o meu empregado, que eu trago aqui campanhas, ele participa de curso, eu ofereço, ele não quer, ele não veio, mas eu estou ofertando, eu estou oferecendo. Então, é preciso cuidar. Tem um outro detalhe também, Nahara e Cida, que causa também, hoje, é um dos principais motivos que desencadeia a ansiedade no professor e no auxiliar de sala, que são os alunos agressivos, os alunos que não deveriam estar na inclusão. Porque eu já falei, né, no workshop lá para vocês aqui, não sei se alguém aqui participou, mas nem todo aluno atípico, especial ou deficiente, o termo correto é deficiente, tá, gente? Desde 2019 que mudou, não é proibido falar especial. Então, todo aluno deficiente, ele não está apto, nem todos eles estão aptos a frequentar a sala de aula regular. E a própria lei fala isso. Preferencialmente, ele deve estar lá. Aí vem o professor, numa sobrecarga do seu cotidiano, com o aluno que já não quer estudar, com aqueles pais que criam o aluno dentro de uma bolha e que qualquer reclamação vem para cima do professor e a escola joga o professor dentro da jaula do leão. Vai e resolve, o problema é teu, você que se dispôs com o aluno. Está errado. Você já começa... Primeiro que você já demonstra que você não é uma empresa que segura a bronca, porque eu, enquanto gestora, mantenedora do meu negócio, sou eu que tenho que segurar as pontas. Eu, enquanto estático, que é o gerente, que é um gestor imediato ali, o superior hierárquico do meu subordinado, sou eu que tenho que passar confiança e segurança para eles. Porque senão eu vou criar uma situação complexa dentro do meu ambiente de trabalho que ele não vai desenvolver. Vai todo mundo trabalhar de forma descoordenada, a escola vai começar a secar, enxugar gelo, e os setores que cada um deveria fazer seu papel não faz, e a escola começa a entrar se transformar numa bomba relógio, porque ninguém tem preparo. Então, se eu tenho um líder que não tem preparo, já começa errado. Então, vocês precisam aprender a contratar, a parar de olhar muito para currículo. Currículo mente. Currículo qualifica. Eu preciso de um professor com especialidade em aba, sei lá, né? Que nem deveria nesse porque não tem essa função. Mas eu quero ser uma escola um pouco mais avançada, dar uma condição melhor para até resguardar mais os meus profissionais, eu quero alguém mais especializado, currículo para isso. Mas eu tenho o dia a dia. Então, começa a ter um empregado que já começa a se dispor com o outro, e o outro não sabe resolver, aí leva para a gestão também fala, é problema de vocês, perdi minha autonomia, perdi minha autoridade frente aos meus colaboradores. E
como que eles vão se sentir confiantes, né? A gente tem casos de coordenadores excelentes, mas que a gestão do mantenedor não permite que ele avance em suas políticas, na sua forma de gestão, porque ele é covarde, ele tem medo de perder o aluno e, ao mesmo tempo, ele prefere sacrificar o seu profissional. Com isso, ele não tem profissionais qualificados, porque na primeira oportunidade eles saem. Ou eles têm aqueles funcionários que realmente não têm qualquer tipo de vontade de trabalhar ali, está apenas pelo dinheiro. Então, é preciso que a gente pense quais são os tipos de empregados que eu quero ter, porque eu sou espelho para eles. Eu preciso ter esse reflexo. Então, se eu não sou um espelho que eu olho e eu tenho naquela pessoa uma inspiração, está tudo errado. Né? Aí eu tenho normalmente um líder, né, que é geralmente o diretor pedagógico ou o próprio coordenador, que tem aqueles núcleozinhos de preferência, que começa a bater papo da sua vida privada, que começa a frequentar o mesmo ambiente íntimo do outro. Eu perco totalmente o que eu deveria ter, que é a parte profissional. Então, quando a gente mistura, começam as confusões, eu não vou conseguir aplicar uma advertência, eu não vou conseguir implementar o que eu preciso para aquilo, né? Então, a gente precisa ter essa visão também. E tudo isso, por incrível que pareça, reflete lá nas doenças psicossociais, porque eu olho e falo, poxa, a Nahara, que é minha líder, eu deveria me socorrer dela, mas ela tem amizade com a pessoa que está me provocando, que está causando um ambiente hostil. Eu vou falar agora com quem? Porque o diretor só quer se protege a Nahara, eu sou a parte fraca dessa relação. E aí começa. Então, eu preciso ter pessoas que olhem para o meu CNPJ e que comprem a minha filosofia de trabalho e a cultura da minha empresa. Acontece que, muitas vezes, o empregador, o mantenedor, ele não sabe nem qual a cultura que ele tem. Né? Então, você vê empregado fazendo o que quer, como quer, da forma que quer. Vou dar um exemplo. A gente está fazendo um gerenciamento de 2 casos muito críticos, que já virou processo e a gente está nessa. Mas veja, na hora que o mantenedor ele precisava apoiar a equipe do que estava acontecendo, ela foi a primeira a se reclusar, falou, doutora, pelo amor de Deus, vai lá, eu não sei. E começou a colocar o próprio coordenador vai falar com os lobos, vai você. E começou a se esconder. E a família percebe isso. Porque se a família vê na figura do seu mantenedor, que para ele é a figura que representa toda a instituição, não vê um respaldo, ela foge. Ela fala, cadê a segurança que eu precisava ter? Aí vem um coordenador que fala coisa com nada com coisa alguma. Não sabe o que está fazendo. Aí vem o jurídico falar em nome da escola e tal. Você perde a credibilidade, porque quando o jurídico entra nesse ponto, é uma situação complicada. Diga, Ná. Então, quando eu melhoro, enriqueço o meu manual de conduta com todas essas orientações. Então, se eu criar um programa de acolhimento para esses professores, né, de capacitação, inclusive, trazer profissionais da área da saúde mental, né, um psicólogo, um terapeuta, registrar tudo isso. Então, eu vou criar lá um portfólio, vou chamar assim, todo o material que eu estou me prevenindo aqui para o mantenedor e levando como benefício para o meu funcionário, eu registrando tudo isso, crio lá uma pasta, crio imagens, eu estaria me protegendo destas questões tão severas que você está expondo para nós? Você pode não estar eliminando o problema, porque o fato de você dar... O que acontece é que, assim, muitas vezes a empresa ela tem tudo documentado perfeitamente, só que na prática ela não exerce. Então, não adianta eu chamar alguém para fazer uma palestra e eu estou vendo ali o pessoal se pegando, eu estou vendo os pais colocando o dedo na cara de coordenador, enfim, da minha equipe, eu estou vendo desmoralizar a minha equipe, eu estou vendo e eu não faço nada. Eu vejo pais exigindo a demissão do aluno. Olha o que aconteceu nesse último caso nosso aqui. A mãe falou assim, ou você manda essa professora embora, ou eu vou sair da tal. E a escola já ia fazer o que a mãe queria. Eu falei assim, é isso que você quer? Você está transferindo para a mãe a direção do teu negócio sem fazer uma investigação interna, porque é um dos erros que acontece muitas vezes, quando a escola ela recebe uma denúncia, o diretor recebe uma denúncia, seja
de maus tratos, seja porque hoje tem muita questão, Nara, dos pais colocarem, que foi o caso dessa escola. Os pais colocaram um gravador na mochila do aluno e um outro colocou na presilha da aluna. E pegou a professora dando bronca no menino. Olha, quer dizer que você não vai fazer a lição? Bonito, né? Então tá bom, eu vou chamar não sei o que, não sei o que. Essa mãe, não foi nem com essa mãe diretamente, ela pegou essa gravação, fez uma reunião com os pais dessa turma e expôs essa gravação. Então, esse pai que a professora estava falando, obviamente, são 2 advogados, inclusive, vieram com tudo e tal, tal. Aí eles me contrataram para fazer, que o jurídico, a filha é advogada, mas ainda é nova, não tem tanta experiência assim, e começou a entrar em desespero, porque o casal da advogada estava engolindo eles, né? Então, eu cheguei para tentar, né, resolver essa questão. Primeira coisa que eu fiz vamos abrir um processo de sindicância. A gente precisa abrir um processo interno para investigar. Porque, primeiro, em que pese o STF já pacificou o entendimento de que a prova ilícita para o interlocutor ela é válida, neste caso ela não tem validade. Até porque a gente não tem a íntegra, ela gravou durante 7 dias. E vê apenas um recorte. Como você vai demitir um professor por justa causa diante dessa alegação, quando ela está exercendo, na verdade, ela está totalmente legalizada e amparada dentro das suas atribuições. O professor não está em sala de aulas para passar a mão na cabeça do aluno e para falar, vem cá, meu bebezinho lindinho da mamãe, você não quer fazer a lição? Tudo bem. Não, ela tem que ser ríspida. Nós ganhamos um processo contra um aluno especial, que também colocou o gravador, e a professora dava uma bronca, eu não quero saber, quem manda aqui sou eu, você vai sentar agora. E o juiz deu uma lição de moral na mãe, que a professora estava agindo dentro das suas atribuições. Ela é uma autoridade ali dentro. É preciso separar agressão verbal, agressão física, maus tratos, do que a cobrança da minha posição, o respeito à minha figura enquanto presidente daquela sala. Aí, muitas vezes, né, fizemos tudo isso, aí começou o efeito reboque e tal. Resumo da ópera, conclusão da nossa sindicância, que os mantenedores ficaram totalmente apavorados. Eu falei, gente, é o seguinte, a situação, a solução aqui é rescindir o contrato com essa mãe, que fez toda essa confusão, porque, afinal de contas, eu não sou obrigada a estar vinculada juridicamente a qualquer pessoa ou a qualquer empresa que me massacre ou que queira atrair para si a responsabilidade da minha administração. Quando eu tenho um pai que chega lá dando bronca, batendo na mesa, gritando comigo, ou gritando com qualquer um da minha equipe, eu preciso falar, querido, eu tenho que bater 2 vezes mais forte, olhar no olho dele e falar, se retire daqui, e já manda uma notificação para ele, ou muda a sua conduta, ou vai ser rescindido o contrato. Porque isso é uma questão de dignidade. Você não está ali, o direito do consumidor ele é totalmente relativo, ele não é absoluto. Ele não dá o direito a isso, né, de eu ser humilhada, espancada moralmente, né? E a minha equipe também, porque se eu não proteger minha equipe, olha a doença psicossocial. Como que eu vou proteger o meu colaborador se eu permito que qualquer um chegue lá e bata na cara dele de alguma forma, né? Então, as minhas políticas não adianta estar escrita. Eu tenho que atuar efetivamente. É igual contratar PJ achando que o contrato salva você. Não salva, né? Porque a primazia da realidade é que sobrepõe as formas, não é isso? Então, é preciso tomar muito cuidado com essas questões e saber ter dignidade, porque senão o risco do negócio é teu, mas quem está controlando a tua empresa são os pais, na verdade. Né? E para terminar a minha fala, doutora, são muitas questões no dia a dia. Obviamente que educação infantil, principalmente, ali a primeira infância, tudo primeiro é ali. Então, nós temos muitos pais de primeira viagem, inclusive, e eles precisam de muitas orientações no dia a dia. Eu tenho priorizado o acolhimento de modo geral, aluno, pais e funcionários. Eu estou tendo um ótimo resultado. E eu, claro, todas essas tuas orientações, eu só vou agregar e enriquecer meu manual de conduta e, óbvio, quando eu precisar de ajuda, eu vou pedir um help para você, tá bom? Gente, obrigado por me ouvir aí, tá?
Essa questão de você acolher, ela é primordial. Então, você tem um aluno, se a gente tem alunos de 3 anos de idade que têm atos libidinosos com outros alunos dentro do banheiro, veja a malícia da criança. E aí a escola fica sabendo somente quando a criança reporta isso. A escola até então não sabe. O que fazer numa situação dessa? Já vai dar uma bronca? Não, a gente precisa entender que no ambiente escolar estamos trabalhando com pessoas que ainda não têm responsabilidade civil. Então, elas são tratadas como crianças e adolescentes, né? A depender aí. Então, é preciso que vocês tratem tanto um quanto o outro de forma acolhedora e que vocês não façam o que os pais querem, ou demita o profissional ou expulse o aluno. Não, peraí. Não é expulsar, eu preciso também dar o direito ao contraditório. Muitas escolas perdem processo porque não faz o processo disciplinar interno. Então, quando eu recebo, por exemplo, a mãe chega, olha, Nahara, fulano disse, relatou que terceiro, que falou que aconteceu tal coisa hoje na escola. Opa, eu não posso ignorar. Eu vou chamar essa mãe de novo, vou pedir para que ela formalize através de uma ata. Vou chamar todos os envolvidos, sala de aula, professor, quem tiver envolvido, vou ouvir. Isso é um processo de. Pense no inquérito policial. A polícia, antes de empinchar aquela pessoa para o Ministério Público para abrir um processo, ele não faz o inquérito, que é para investigar, vocês também na escola têm que fazer essa investigação. E isso independe se a criança é de 2 anos, de 3, não importa. Todo processo. E tem que dar o prazo ao contraditório. Então, quando eu tenho uma situação, por exemplo, a professora foi acusada de maus tratos, de agressão, de qualquer coisa, eu preciso abrir esse processo, ouvir essa professora e falar, se defenda, o que aconteceu, para que eu possa fechar essa acusação, e aí eu vou decidir se é caso de uma advertência, suspensão, eu vou analisar todo o histórico desse profissional, que foi o caso dessa professora. Então, nós encerramos a nossa investigação justamente nesse sentido. A professora não foi demitida, porque ela não cometeu nenhum ato que ensejasse a sua dispensa, ainda que não fosse por justa causa. Ainda perguntamos, você se sente à vontade para isso? Para estar ainda aqui? Senão a gente vai ter que te realocar e tal. Para essa mãe que causou todo esse rebuliço, foi dado a rescisão. Para os pais que saíram e que pediram reembolso da mensalidade, da matrícula, não vou te dar nada, você usou a prestação de serviço, a gente não reconhece uma justa causa para que a gente possa te reembolsar. Até porque ele vai entrar na justiça e lá a gente resolve. E virar a página. O que não pode é começar a trabalhar, ficar em ciclo sem ter essa inteligência emocional para lidar com as questões. Principalmente quem tem setor jurídico. Gente, transfira para o seu jurídico. Se você tem um setor jurídico que trabalha com preventivo, querida, aconteceu isso, agora é com vocês. O que vocês vão fazer, orientar, que é o que a gente faz. E é o que eu falo para o meu cliente: olha, eu não quero ver você falando desse assunto, porque senão quem vai rescindir o contrato com você sou eu. Deixa que no jurídico eu me entendo. E aí a gente notifica, a gente elabora a resposta, a gente diz como tem que responder para justamente aliviar a tensão da escola e trazer segurança. Porque ela tem que se preocupar com o que está lá. Quem saiu, você tem que mostrar que você é eficiente e que aquilo que aconteceu foi um caso isolado. Porque, pessoal, o que falta, muitas vezes, é a comunicação e transparência com os pais no momento das reuniões. É falar para os pais, olha, nossa forma de trabalhar é assim, a gente deixa brincar, a gente deixa arrastar, a gente deixa eles, muitas vezes, ter os seus atritos, porque faz parte do desenvolvimento do infantil e faz parte da convivência. A gente vai intervir no momento que a gente achar que estão se excedendo. Aí, os pais já estão sabendo como vocês trabalham, porque quando aconteceu uma denúncia, porque a primeira coisa que a criança chegou, que foi esse caso dessa outra escola, que a criança estava lá, um puxava, o outro não sei o quê, e a criança ficou com a barriga arranhada, que a mãe viu, e foi puxar nas imagens, estava lá a professora mexendo no celular, as outras duas fuxicando, e as crianças se pegando. Eu não vi nada demais. Mas o juiz pode entender diferente, para quem é mãe vai ver tudo. Só que se ela soubesse disso antes, ela ia entender que aquilo não foi um ato de omissão ou negligência da escola. E colocar no seu manual, gente, manual da família e do aluno é imprescindível. E ele é diferente do regulamento interno, porque regulamento escolar, o regimento escolar, perdão, ele é o que vai passar pelo crivo da sua supervisão para homologação.
o manual da família, você vai dizer que horas que pode pegar o aluno, qual a consequência, se você cobra segunda via de documento, como é que é as brincadeiras, se tem aquele período de vivência que os pais muitas vezes precisam ficar na escola uns 15 dias, vai e entra e tal, que o pai não pode passar do portão, que o embarque e desembarque é o limite dos pais, que não pode entrar em sala de aula, achar que a escola é shopping. São regras que vocês precisam impor. Para a educação especial, muitas vezes, tem essa questão de AT, que a família quer porque quer que coloque AT, até onde isso é preciso, elaborar peito, será que todos precisam de peito, só porque o aluno tem um laudo? Né? Então, tudo isso vocês precisam ter através das suas políticas internas. E não adianta ter e engavetar. As famílias têm que ter isso em mãos, porque faz parte, a lei diz que você precisa entregar às famílias o seu PPP, o seu regulamento, os seus manuais, o que você elabora para você, que serve como suas diretrizes, a família tem que conhecer, não adianta você ter ela não saber. E fazer protocolo, tá, gente? Porque depois a família vem falar que não recebeu o contrato, que não recebeu cópia, que não sabe nem o que acontece dentro do seu regulamento. O seu regulamento tem que estar atualizado com as situações que acontecem hoje em dia, inclusive com o comportamento dos pais, não só do aluno, tá? Então, tudo isso vocês precisam normatizar. Eu sei que o assunto é extenso, a gente tem pouco tempo, porque eu quero falar agora sobre o domicílio eletrônico, judicial eletrônico e o trabalhista. Vocês ficaram com alguma dúvida? Se tiverem dúvidas, pode mandar. A Cida sabe que eu respondo com o maior carinho, né, Sidoca? Exatamente. Nós temos ainda 10 minutinhos. Tá. Eu vou. Aqui também é rápido, tá? Pessoal, quem talvez, né, como vocês mesmos, tanto a Nahara quanto a Cida, não tinha conhecimento sobre o domicílio judicial eletrônico e o trabalhista, ele está substituindo, é uma ferramenta que o governo implementou para substituir as intimações, qualquer ato processual que venha no formato físico, através de oficial de justiça ou dos correios. Então, vocês precisam fazer o cadastro, e o domicílio judicial eletrônico, por exemplo, ele vai cuidar tanto da parte da justiça comum, né, que é a parte civil, processo civil, fiscalizações tanto a fazendária, né, que vem de impostos e tudo mais, fundo de garantia, quanto o trabalhista, né? Então, a partir desde o ano passado, que ele já está implementado. A Justiça deu, né, o governo deu um prazo para se adequarem, para ter conhecimento. Depois do dia 3, que eu fiz a reunião com os nossos clientes, que eu já tinha mandado informação, já tinha divulgado, já tinha, que a gente manda sempre, né, tal, e pasme, a maioria não tinha dado crédito porque tinha prioridade. Veja que essa é uma das prioridades mais importantes que eles têm, porque foi só fazerem um cadastro que observaram que a maioria tinha processo, que só não foi a revelia, porque Deus é maravilhoso. Nossa. Então, como que vai vir esses processos? Você mandou um funcionário, vamos falar do trabalhista, por exemplo. Você mandou alguém embora e você estranhou. Nossa, achei que fulana fosse me mandar embora, não mandou. Está lá no portalzinho. O processo vem através do e-mail que você cadastrou. Então, tem muitas escolas, principalmente, que tem vários CNPJ para fugir do enquadramento do Simples Nacional, né? Para se enquadrar no Simples Nacional, abre vários CNPJ. Então, esse domicílio judicial eletrônico e o trabalhista, é preciso cadastrar todos os seus CNPJs, é preciso olhar de forma reiterada e cotidiana, pelo menos 2 vezes por semana. Olhou, viu que tem algum processo lá, por exemplo, você precisa clicar, dar o aceite, porque se você der um de malandro achando que não vai dar o aceite, você, além de ter uma revelia, você responde por uma multa administrativa, porque você ignorou aquilo. Tá? Então, quem quiser, Cida me solicita, eu encaminho. Inclusive, quem é autônomo, tá? Quem é MEI, tem no CNPJ, tem que cadastrar, porque vai vir tudo através desse domicílio agora. Tá? Então, vai ser extinto em breve os meios físicos, como eu disse. Então, estou bem preocupada com isso, eu já falei 1000 vezes sobre isso, e ainda tem empresas, inclusive clientes, que acham que isso não é nada. Tá? Então, muito cuidado, me peça o link, eu vou encaminhar para vocês.
Cobrem, se vocês têm jurídico e não informam para vocês, cobrem do seu jurídico. Se vocês têm contabilidade, eventualmente cobrem, porque às vezes a contabilidade está confundindo esse domicílio com a nova forma do Fundo de Garantia Digital, que é aquela chave de conectividade que vem no formato digital. Não tem nada a ver, são coisas totalmente distintas. Tanto que quando vocês se habilitam, se cadastram, a todo momento, toda a movimentação processual que vocês têm, vocês vão receber. E lá vai ter uma opção de você cadastrar jurídico, preposto, não aconselho. Tá? Inclusive, nossos clientes, já falei, não nos cadastre, porque nos vincula a uma obrigação de ficar monitorando. Quem tem que monitorar, preferencialmente, é quem é o dono dos boi. Porque você coloca o e-mail de funcionário, põe um funcionário para ver, o funcionário não olha, vem lá uma revelia para você e não adianta chorar, porque não vai ter para onde correr. Tá? Teve umas 2 empresas aí que não é cliente nossa mensal, mas ela teve as contas bloqueadas e foi descobrir que era um processo que ela viu lá e não ignorou. Nossa. Certo? Certo. Dúvidas? Todas? Muitas, né? Alguém quer perguntar, aproveitar? Nós temos 5 minutinhos ainda. Nós estamos Vanessa. Oi, boa noite, amada. Eu tenho algumas dúvidas nessa questão de relacionamento dos funcionários com os pais. Já aconteceu de eu ficar sabendo depois que a funcionária foi na festa de aniversário da criança, né? E elas não têm o WhatsApp dos pais nem nada, é só pela agenda virtual. E quem preenche é até a coordenadora, mas acabaram se encontrando em algum lugar. E essa funcionária, ela ia nos aniversários, depois ela começou a olhar essa criança de fim de semana, né, cuidar da criança aí no período de fim de semana, e a escola nem tinha conhecimento disso. Como a gente deve agir nessa situação? Isso é um conflito de interesse, né? Porque primeiro que quando você permite essa intimidade, você dificulta o teu serviço, né? A prestação do serviço. O seu contrato educacional, ele pode ter uma cláusula de não recrutamento, por exemplo. O pai não pode recrutar um funcionário teu, por exemplo, para trabalhar. E no contrato de trabalho, o que falta também hoje, gente, é um contrato de trabalho bem elaborado com cláusulas especiais. Uma cláusula desse tipo, por exemplo. Então, você acaba pegando um pouco do regulamento interno dos empregados e trazendo as principais cláusulas para o contrato de trabalho, que é proibir grupo de WhatsApp, participação em grupos de WhatsApp, contato com o pai fora do horário de trabalho, porque lembre-se, enquanto ele está falando com os pais fora do horário de trabalho, ele está à disposição da empresa, ele é o seu preposto, né? Então, se não tem nada que, nenhum comunicado interno circular, trazendo ao conhecimento desses empregados a proibição de manter contato ou de prestar serviço, por exemplo, para algum pai que teve esse contato dentro do ambiente da empresa, você não tem muito o que fazer, porque você não deu transparência para ele, você não disse para ele quais são as regras do jogo. E eu não posso, no segundo tempo, né, nos 45 do segundo tempo, falar agora não pode, vou te dar uma penalidade. Então, você pode chamar, você pode instituir isso a partir de agora. Ou você vai fazer, vou desligar essa empregada que ela já está com vícios aqui. Vai me trazer problemas, porque se acontecer qualquer situação fora do ambiente de trabalho, que ela esteja na casa dessa família, pode respingar em você, na tua empresa. Ou que ela machucou a criança, ou que ela sofreu um assédio lá deles, enfim. A gente não sabe a que ponto isso pode, né, chegar. A minha relação, por isso que eu sou contra, quando vocês indicam pirueiro, pessoas para fazer festa, buffet e tal. Gente, tudo aquilo que a gente indica, a gente se vincula. Porque para indicar um pirueiro, eu tenho que saber todas as condições técnicas, né, do seu carro. Se ele está cadastrado, o perímetro, o itinerário dele perante a prefeitura, se ele está regulando. Eu me comprometo, porque eu não tenho que. Não é uma relação que me pertence. Ah, mas eu queria facilitar a vida do pai. Não vou atrair para mim responsabilidade. Tudo que eu indico, eu atraio responsabilidade. Então, não atraiam para vocês isso. Ah, eu queria ajudar. Não ajude. É igual dar remédio para os alunos. Né? Outro dia, uma escola, pasme, foi orientada pela nutricionista de que ela era obrigada a guardar o leite materno para dar para os bebezinhos. Gente, de onde ela tirou isso? Aí eu falei assim, ela me manda essa lei porque eu estou ensinando tudo errado para os meus clientes.
E eu fui ver matéria de... É uma lei que fala sobre banco de leite do SUS, que não tem nada a ver com escola. Você imagina um leite desse que se contamina e essa criança acontece alguma coisa. Então, a função da escola é prestar um serviço, seja de guarda, no sentido de berçário e tal, ou do educacional em si. Né? Não trazer para si essas questões. Mas uma sugestão para você, Vanessa, a partir de agora, faça um comunicado, se você não tem isso instituído nas suas políticas internas, elabore um comunicado com essas proibições, com esses alertas, tá? Porque isso vai te resguardar futuramente. Muito obrigada, viu? Imagina. E aí, esse manual de conduta, esse relacionamento entre direção, professores, né? Ele pode ser atualizado conforme essas questões, porque às vezes fica difícil, porque você nem imagina o que pode acontecer. Então, se de repente acontecer, a gente pode atualizar, ter esse manual digital, atualiza e encaminha para todo mundo novamente, pega o aceite de todo mundo, dizendo igual agora, adequação à nova regra tal, alguma coisa assim. É possível? Você sabe o que eu oriento meus clientes? Para não ficar, porque às vezes não tem tempo. E para otimizar tempo, vai anotando no decorrer do ano todas essas questões. E atualiza, todo ano você tem que atualizar tanto o regulamento interno, quanto o regimento escolar. E o próprio manual, né, assim como editar o manual do aluno e da família, você tem que atualizar todo ano. Então, você vai anotando, fazendo ali um rol de uma ata com tudo aquilo que está acontecendo, e aí você solta comunicados, né, circulares. E depois você... Só que assim, gente, não adianta ter no papel e não cobrar